vida do pastor Walter, Pai, que ele venha, ó Deus, falar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, ó Deus, que a mensagem venha tocar os nossos corações e daqueles também que nos assistem, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, assim que nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus, amém? Só queria fazer um breve acerto aí. Talvez você, quando olhar no seu aplicativo, no aplicativo da Igreja do Santo, você veja que a nação que tem lá é o Mali, e aqui a gente orgulha a Arábia Saudita. Aqui na própria relação da Missão Portas Abertas está faltando dois países. Do 12º, talvez o cara que fez lá seja meu conterrâneo de clube. Ele pulou do 12º para o 15. Então ele fez questão de não botar o 12 mais 1. Então por isso que tem essa diferença, tá certo? Lá. Bom, dito isto, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8 e vamos ler dos versos 28 ao 31. Romanos capítulo 8, dos versos 28 ao 31. E o texto santo, amém? Todos acharam? O texto santo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Pai, mais uma vez, pedimos que Tu fales aos nossos corações e faças aquilo que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. O verso 28 é um verso bem conhecido de todos nós, já inclusive serviu muito de inspiração para que pessoas componham músicas baseadas nele, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É uma espécie, texto, na realidade, é uma espécie de resumo do capítulo 8, do verso 1 até o verso 27. Tudo o que o apóstolo Paulo escreveu do verso 1 ao verso 27 está meio que resumido neste verso 28. E, ao mesmo tempo que é um resumo, é uma preparação para o encerramento que nós vamos, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver isso dos versos 37 ao 39, chegando inclusive a se assemelhar, a conclusão se assemelha muito ao texto. O apóstolo Paulo, dizendo que isso aqui é um resumo, só para que os irmãos tenham uma noção, demonstrou que para os que estão em Cristo não há nenhuma condenação. Isso está entre o verso 1 e o verso 8 do capítulo 28. Ele mostrou também que os crentes são habitados pelo Espírito, que ressuscitará gloriosamente os seus corpos, e desfrutar dos versos 9 ao verso 11. Também mostrou que os crentes recebem a certeza de que são filhos de Deus e, como tais, são seus herdeiros. Então, dos versos 14 ao 17, ele demonstrou isso aqui. E dos versos 19, ou melhor, no verso 18, ele mostrou que o sofrimento presente não se compara à glória futura que há de vir para cada um de nós. Dos versos 19 ao 22, ele mostrou que os cristãos habitarão o novo céu e a nova terra, pelos quais a criação geme de expectativa. E ele diz que os próprios cristãos gemem enquanto aguardam esse dia. Isso está dos versos 23 ao 25. E, por fim, que o Espírito que auxilia os cristãos intercede pelos mesmos
com gemidos inexprimíveis. Isso aqui a gente encontra entre os versos 26 e 27. Agora, no texto que nós lemos, ele começa dizendo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é, como é que ele sabe? Isso é uma pergunta relevante para que compreendamos o texto. O que é que o autoriza a dizer que ele tem esse conhecimento? E alguém pode perguntar exatamente isto. Alguém que pode perguntar o seguinte, como ele que não vive o que eu vivo, por exemplo, alguém pode fazer essa pergunta, pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, que amo a Deus, mas sou uma mulher que foi abandonada pelo marido, que me trocou por uma mulher bem mais jovem, que me deixou responsável por 3 filhos, sem pensão, sem poder trabalhar, porque sou doente e não tenho com quem deixar as crianças, dependo do favor de terceiros. Como isto pode ter cooperado para o meu bem? Alguém pode perguntar. Alguém pode perguntar, e eu que criei o meu filho com todo o carinho, abrindo mão de tudo que poderia comprar para dar a ele, que deixei de gozar muitas coisas para que ele pudesse ter uma boa educação e o vi ser assassinado por um ladrão de aparelho de telefone celular que poucos dias depois foi solto e continua por aí, sem como que a dizer que não há justiça nesse mundo. Como isto pode cooperar para o meu bem? Como eu que perdi o emprego com 50 anos de idade e o mercado se fechou para mim, me impedindo de sustentar a minha família, posso entender que essa perda cooperou para o meu bem. E aí as perguntas são muitas, os exemplos são muitos. Há muitas dificuldades que as pessoas enfrentam e que elas não conseguem compreender como isso pode cooperar para o bem delas. Mas aí nós voltamos para o que o apóstolo escreveu e, em primeiro lugar, podemos dizer que ele disse isso com base na sua própria experiência. Ele vivenciou experiências muito difíceis. Por exemplo, em Atos, no capítulo 26, dos versos 19 a 22, consta o seguinte relato. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. O apóstolo Paulo estava preso quando disse essas palavras, somente porque pregava Jesus. Então vejam, não se trata de alguém que está dizendo algo que ele não tenha vivenciado. Quando a gente olha a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele faz uma defesa do seu ministério e ele começa a dizer quantas vezes foi apedrejado, quantas vezes foi espancado, quantas vezes foi deixado como morto, passou por naufrágios, viveu todo tipo de circunstância negativa. Então era alguém que podia dizer que as circunstâncias negativas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda coisa que a gente pode dizer que fez ele afirmar isso, é que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, sobretudo o Velho Testamento. Em Gênesis, por exemplo, 45, versos 5, 7 e 8, consta o seguinte: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado, para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E no verso
20 do capítulo 50 consta: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Isto aqui é o relato das palavras de José, o chamado José do Egito, que após ser vendido ainda como adolescente por irmãos traíras, irmãos invejosos, irmãos que queriam matá-lo, foi privado de sua vida jovem, foi privado de parte da adolescência, ficou preso, depois foi acusado injustamente de ter assediado a mulher de seu senhor, e por isso mesmo é que ele ficou detido por muito tempo, mas no final de tudo, e não sem antes sofrer muito, porque a gente vê pelo relato do Gênesis, da Gênesis, que José em muitos momentos se irritava com os irmãos, humilhava eles, deixava eles presos, depois se arrependia, chorava, porque havia uma luta dentro dele para, vamos dizer assim, se vingar daqueles que tinham feito mal para ele. Mas ao término de tudo ele compreendeu que aquilo tinha sido benéfico não apenas para ele, mas para todos aqueles que pertenciam ao Senhor, porque foi para a preservação da vida. E há pessoas que acham difícil aceitar todas as coisas, quando o apóstolo Paulo diz aqui todas as coisas, porque entendem que o apóstolo estaria a se referir a qualidades como inteligência e sabedoria, que também são coisas. Por isso elas dizem que Deus opera em todas as coisas, e isso tornaria o texto, inclusive, redundante. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de experiências que nós neste mundo vivenciamos, que nós neste mundo passamos, e não há como não passarmos, porque o pecado trouxe essas experiências para nós, mas há um detalhe interessante: elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O importante é que aceitemos o seguinte: são todas, não menos, não são algumas coisas, são todas que cooperam para o bem. Prosperidade e adversidade. A prosperidade coopera, mas a adversidade também. A alegria e felicidade, mas também sofrimentos e tristezas, governantes, religiões, absolutamente tudo. Agora, isto só coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é o que diz o texto. Êxodo, no capítulo 20, verso 6, diz o seguinte: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, consta: portanto, assim saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, a primeira coisa é isso: amam a Deus. Precisa, quem passa por uma situação difícil, mas não tem nenhum laço com Deus, esse não pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem dele. Mas aqueles que amam ao Senhor, que vivem para o Senhor, embora muitas vezes não compreendam a razão pela qual passam por determinadas situações, mas uma coisa é certa: ao término de tudo elas cooperam para o bem. No momento nós não sabemos, e nem sabemos explicar o porquê de Deus permitir. Porque nós lemos o livro de Jó, e hoje nós entendemos que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, porque o diabo acusou Deus de ser um barganhador. É muito fácil ser fiel a ti. Tu dá saúde a ele, dá casa, dá dinheiro, dá filhos. Eu quero ver ele sem nada, se ele continua fiel a ti. Deus disse: então vá lá e tire. Mas isso nós sabemos. Jó, quando vivenciou na época, não sabia de nada disso. Não tinha como entender que de fato estava sendo. Afinal de contas, qual é? Porque foi você quem mandou tocar aquele. Eu estava dizendo o que mesmo? Jó não sabia a razão pela qual, em muitos momentos nós não vamos saber a razão pela qual nós estamos passando por certas situações que não gostaríamos de passar, situações complicadas, mas uma coisa é certa: elas, ao término de tudo, cooperam para o nosso bem.
nos fazem mais tementes a Deus, mais dependentes de Deus, mais cristãos, ao ponto que Jó, depois de passar por tudo, disse assim: antes eu te conhecia de ouvir dizer, agora os meus olhos te viram. Ou seja, não é que viram Deus, mas viram a ação de Deus na vida dele, viram como Deus cuidou dele, viram como Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Eu já contei aqui para vocês, já contei muitas vezes isso, inclusive ministrando em encontros de casais, e me permitam contar novamente, porque me vem à mente agora, que Débora Cecília, quando era pequena, nossa filha mais velha, nós fomos pela primeira vez para a praia com ela. Muitos aqui conhecem essa história. E em determinado momento lá, a maré estava enchendo, e a prima de Débora Cecília, Rainara, disse: vem, Débora, vamos entrar na água. E ela não foi porque ela estava com medo. E aí depois outra pessoa lá chamou e ela também não foi porque estava com medo. E aí eu disse: vamos, filhinha. E aí ela se jogou nos meus braços e foi. Ela, afinal de contas, ela estava com o pai. E ela foi. E nós fomos entrando e a maré veio subindo, e eu levantava ela quando via uma onda, ela sorria e dizia: vai mais, papai. E eu ia mais. E aí vinha outra onda, ela dizia, eu levantava ela sorria: vai mais, papai, até porque eu fazia todo aquele fuá quando levantava. Vai mais, papai. E eu fui. E aí, de repente, veio uma onda muito forte, uma onda muito destruidora de tudo, e bateu com muita força em mim e nela. E na hora o que eu pude fazer foi levantá-la o máximo que pude, porque o instinto paterno falou mais alto, e eu levantei ela, e a onda bateu com muita violência em nós. E quando a onda passou, eu olhei para cima para ver como ela estava. Eu pensei que ela estivesse chorando, uma coisa assim, mas ela estava dando uma gargalhada, e disse: essa foi massa. E por que ela disse essa foi massa? Porque ela estava nos braços do pai. E aí, se ela estivesse nos braços de qualquer um de vocês, ela talvez entrasse em desespero. Mas como ela estava nos braços do pai, ela simplesmente se sentiu segura. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós vamos enfrentar situações, ondas bravias, que nós simplesmente não entendemos. Mas pelo fato de amarmos a Deus, Ele nos toma em seus braços, e a gente pode dizer: isso foi massa. Porque apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de todas as consequências que nós enfrentamos, Deus não nos deixa passar sozinhos. E em determinado momento Ele nos ergue para que nós não sejamos atingidos pelas consequências daquela situação. Então, quando o apóstolo diz todas as coisas cooperam, é porque, assim como Jó, nós podemos ver, em meio a todas as dificuldades, o Deus que cuida de cada um de nós. Não nos deixa passar sozinhos. E aí, amam a Deus sobre tudo. Por que é que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. As pessoas que foram chamadas segundo o propósito de Deus, que é o que diz o texto, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as pessoas que são chamadas segundo o propósito dele, são as que foram, como diz o texto, para ser bem redundante, chamadas. Elas foram chamadas pelo próprio Deus. São aquelas cujo coração e mente foram tão influenciados pelo Espírito Santo, meus amados, que se tornaram cônscios de sua pecaminosidade. Nós estávamos conversando aqui na escola bíblica antes do culto, e falando justamente isso. Um culto serve exatamente para isso, para nos fazer cônscios de que Deus é santo e nós somos pecadores. Que a palavra de Deus nos confronta no culto. Nós saímos do culto certos de uma coisa: Deus é santo, nós somos pecadores, mas apesar do nosso pecado, Ele nos amou e nos conheceu, nos convenceu de que nós precisamos dele, e aí nós ficamos conscientes disso e começamos a discernir nossa necessidade de Cristo, e nós o abraçamos como nosso Senhor e Salvador. Então o apóstolo fez questão de acrescentar essas palavras para que os romanos entendessem que a verdadeira salvação não vem da lei. Ele estava falando sobre isso, mas vem de Deus, por iniciativa dele, somente por iniciativa dele. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí nós somos cônscios disso, que mesmo pecadores fomos amados por Ele. Nós não tínhamos condições de nos aproximar dEle. Já disse aqui também, e vou dizer mais uma vez, me permitam, que a Bíblia diz que nós éramos
defuntos, em outras palavras. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E um morto não tem condição nenhuma de tomar iniciativa. Se alguém não se aproximar, pegar o corpo, botar no caixão e enterrar, ele apodrece ali. Morto é morto e acabou a história. E eu já contei para vocês da vez que meu pai teve um infarto, e aí quando ele chegou no hospital, dado como morto, aplicaram a técnica da ressuscitação nele e botaram um desfibrilador e foram choques fortíssimos e ele voltou à vida. Voltou à vida porque teve um médico que usou desfibrilador, teve uma equipe técnica lá preparada que fez toda uma manobra de ressuscitação nele e ele voltou à vida. E isso aconteceu também com cada um de nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo aplicou a técnica da ressuscitação em nós, nos amou primeiro, apresentou o Evangelho para nós, nos fez entender que somos pecadores, e aí nós entendemos que fomos amados por Ele e entregamos nossas vidas a Ele. Então ele segue dizendo nos versos 29 e 30, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo isso que ele está dizendo aqui está incluído nessa afirmação do apóstolo João, de que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Foi porque ele nos amou primeiro que ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ele diz, aquele que de antemão conheceu, e isto está ligado à presciência de Deus. Presciência é anterior à ciência do conhecimento. A predestinação é destinar com antecipação. Então, a primeira coisa que ele fez foi nos conhecer antes, ter conhecimento antes. Depois, ele nos predestinou para serem a imagem de seu Filho. Ou seja, Deus predestinou para sermos conforme Cristo. E isto acontece já agora, no presente. Não é daqui a anos, mas é agora. O apóstolo Paulo estava se referindo à santificação que cada um de nós devemos buscar e viver como o Senhor Cristo. E nós fomos chamados e predestinados também para isso. As pessoas dizem, nós fomos predestinados para a vida eterna, e é verdade, mas essa predestinação para a vida eterna tem a ver com a santificação que nós vivemos aqui, porque conhecemos a Cristo. E aí ele diz também que é interessante isso, ele diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vejam, primeira coisa, ele trata da preeminência de Cristo, ele é o primeiro, ele é antes de tudo, deve ser sempre o primeiro nas nossas vidas, já que nós devemos ser conforme a sua imagem, ele deve ser sempre o primeiro, deve ser priorizado no dia do Senhor, que muitas vezes a gente prioriza outras coisas, e não guardamos nem uma hora para ele muitas vezes. Deve ser priorizado no dia a dia. Antes de qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a honra e glória dele. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. É o que diz 1 Coríntios. E depois ele mostra a humildade e o maravilhoso amor de Cristo, que não, vamos dizer assim, Cristo não estaria completo, vamos dizer assim, e essa é apenas uma forma grosseira de falar, que claro que nele habita a plenitude do Pai, mas como homem ele não estaria completo, longe daqueles que ele salvou. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 11, consta, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esta tão grande lição que consta na palavra do Senhor. Mas, queridos, o texto diz também que ele nos vocacionou, e ele estava falando da vocação eficaz. Aqui, vocação eficaz, ou seja, daquela que conseguiu nos convencer. Porque isto é importante, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores, e por isso é que nós atendemos o chamado do Pai. Se nós não formos convencidos disso, nós jamais vamos querer saber de Cristo. Qual é o doente que vai querer o remédio se ele não souber que está doente?
se ele não se convencer de que está doente. Aqui tem um monte de gente, tenho certeza que está sentindo uma dor aqui, outra ali, o povo diz, vá no médico. Não, não vou no médico não. Só vai quando o negócio está feio. E eu digo isso por mim. Tem uma dor aqui no meu braço que Débora já tem não sei quantos dias que procura um médico. Não, passa aqui canela de velho, aquelas coisas todas, resolve. Né? Já que eu estou velho mesmo, passa a canela aqui. E pelo visto, muitos aqui passam, pelo sorriso de muitos aí. E aí ele diz, além da vocação, ele diz que ele nos justificou. E a justificação, nós já vimos aqui, tem a ver com a reconciliação com Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mais uma vez, ressurgidos, ressuscitados, nós agora estamos reconciliados com o Senhor. A palavra justificar é uma palavra no vocabulário hebraico que tem a ver com um vocabulário forense, um vocabulário jurídico. Seria, como nos dias atuais, algo como voltar a ser réu primário ou ser absolvido das nossas condenações. E por fim ele diz que nos glorificou. E a glorificação nossa, meus amados, é tão certa, a glorificação dos cristãos é tão certa que mesmo que seja uma coisa futura, aqui no texto que o apóstolo Paulo escreveu e que nós lemos, é tratada como se já estivesse ocorrido. Veja que está no pretérito perfeito. Nos glorificou. Já está feito, aconteceu, pronto e acabado. Falta apenas se concretizar. Até porque os cristãos já estão sendo transformados de glória em glória. Você olha para mim hoje, você diz, não tem quem aguenta esse rapaz. Rapaz é uma forma eufemista de dizer que eu ainda sou jovem. Né? Não tem quem aguente ele. Mas se você olhar para mim hoje, olhar para mim 10 anos atrás, eu era muito pior 10 anos atrás. E 20 anos atrás era muito pior. Mas o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai nos transformando e nós vamos cada vez mais sendo transformados de glória em glória. Em 2 Coríntios 3,18 consta, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, a imagem do Senhor vai vai tomando conta de nós, ao ponto de as pessoas olharem para nós e pelas nossas ações ver que Cristo habita em cada um de nós. Que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o apóstolo encerra dizendo que diremos então à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa maravilhosa, queridos. É como se ele dissesse assim, aqui qual a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão? Qual o resumo de tudo isso que eu disse até agora? Porque até agora ele realçou que a única coisa que o pecador necessita acima de todas as outras é estar bem com Deus. Nós não precisamos, claro, quando eu digo nós não precisamos, estou falando do ponto de vista espiritual. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de casa boa, não precisamos de carro bom, não precisamos de roupas boas. Espiritualmente falando, não precisamos de nada disto. A realidade é esta. A única coisa que nós necessitamos é estar bem com Deus. Porque estando bem com Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. E esse bem-estar, meus amados, não é obtido por mérito nosso. Estava conversando com Débora, lendo um sermão de Charles Spurgeon sobre ansiedade. Ele diz assim, pecador, você precisa entender, pecador, ele falava desse jeito, né? Você precisa entender que se você for fazer qualquer coisa, você está anulando, está dizendo que o trabalho de Cristo foi inútil, porque nós não conseguimos fazer nada. Por mais que façamos algo, não somos capazes de alcançar a vida eterna, porque isso foi Cristo quem conseguiu para nós, quem conquistou para nós, e Ele já fez e está acabado. Ou seja, essa bênção imensurável é dom gratuito de Deus, e só há uma forma de alcançá-la, pela fé. É crendo no Senhor. Não precisa fazer nada, é crer no Senhor. Eu já disse também aqui que quando eu era professor de seminário, eu dava a disciplina Teologia Sistemática 5, se não me falha a memória na época, e já era uma disciplina para quem estava se formando já. E um dia, eu conversando com os alunos, e tinha um aluno que era muito bom,
cara era primeira. E a gente começou a falar sobre salvação e ele disse assim: eu vejo que eu ainda estou muito longe de ser salvo, porque por mais que eu faça alguma coisa, eu vejo que precisa fazer mais. Ele não tinha entendido. Ia ser pastor. Estava terminando o curso e não tinha entendido que a salvação é pela fé. Você só precisa crer que o Senhor veio e preparou o caminho para cada um de nós. Não tem como fazer nada. Nós vamos fazer como consequência de ter sido alcançados pelo Senhor, mas não como motivo de obter a salvação, como meio para a salvação. Nós fazemos como consequência e não como meio. E ainda mais, queridos, a bênção da salvação foi obtida para todos, quer judeus, quer gentios, porque antes os judeus esperavam só para eles, mas graças ao Senhor, Ele foi e nos levantou lá, foi buscar o apóstolo Paulo lá para ser apóstolo dos gentios, e foi por isso que o evangelho chegou até nós, e é por isso que estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor resolveu nos alcançar. Então o apóstolo Paulo quis dizer, se Deus está do nosso lado, como Ele já deu provas ao enviar seu Filho, como Ele já provou nos dando vários livramentos, como Ele já provou nos reconciliando com Ele próprio, então quem é que está contra nós? Não é possível não há quem consiga estar contra nós, porque Deus já provou por A mais B que está do nosso lado, e com um Deus desse não há quem consiga nos derrotar, nos vencer, nos impedir de caminhar rumo àquele projeto que Ele conquistou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por causa desse propósito de Deus que nós podemos atravessar as maiores dificuldades, chorando, remoídos todos, mas ainda assim, ao término, a gente diz, foi massa. Não foi massa como o de Débora Cecília, mas foi massa, porque o meu pai estava cuidando de cada um de nós. Eu quero que você entenda que, quando ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse se, meus amados, não é de dúvida ou de condição, mas é uma afirmação, é uma linguagem retórica para dizer, não há ninguém que consiga impedir o que Deus preparou para cada um de nós. Por isso que Jó disse assim, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados jamais. E muitas vezes nós não entendemos. Ontem à tarde estava eu numa reunião e me pediram para ministrar uma palavra, e eu li um texto que eu sempre cito aqui, Isaías 55, versos 8 e 9, 8º e 9. E o texto é muito claro quando diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes a gente costuma dizer, Deus escreve certo por linhas tortas, a gente não, o mundo aí fora. Não, os caminhos de Deus é que são diferentes dos nossos, mas os propósitos dele são alcançados. Porque assim, ele conclui dizendo, assim como a água, a chuva desce, rega a terra e não volta sem dar fruta, assim é a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Os meus propósitos se cumprem. Aquilo que eu estabeleci, que está de acordo com a minha vontade, isso se cumpre. E é por isso que o apóstolo Paulo podia dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A resposta à pergunta que diremos, pois, essas coisas, só pode ser, não temos nada a temer. Não temos nada a temer. A vitória está do nosso lado. E aqui não é uma mensagem triunfalista, não. Aqui não é uma mensagem de coach dizendo que você é o melhor de Deus e vai comer do melhor dessa terra. Isso aqui é a palavra de Deus que diz isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não precisa de frufrus, de coisas enfeites para dizer isso, porque foi o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, que disse isto. E nós temos que crer na palavra do Senhor e saber que, apesar de todas as dificuldades, de todas as provações, e elas existem, e nenhum de nós aqui é isento disso. Mas, apesar de tudo isso, as coisas que o Senhor permite cooperam para o nosso bem. E por que isso? Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a lembrar disso nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, naqueles momentos nos quais nós não conseguimos entender o porquê.
Mas o porquê, queridos, não deve ser a pergunta deve ser para quê? Deus tem um propósito. Para quê? E quando tudo passar, nós vamos entender que havia um propósito de Deus para que nós pudéssemos passar por todas as dificuldades. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua casa. É bom estar aqui. É bom ouvir, louvar a Ti. É bom cultuar a Ti, mas muitos de nós, muitas vezes, estamos aqui enfrentando dificuldades que a maioria de nós nem conhece. Às vezes, somente Tu sabes quais são os problemas, quais são os anseios, e muitas vezes quais são os porquês que são suscitados em meio a orações banhadas a lágrimas, orações sinceras que se rasgam o coração diante de Ti, sem encontrar uma resposta. Senhor, faça com que todos entendam uma coisa: Tu nos amaste primeiro, e todas as coisas que Tu permites que aconteçam nas nossas vidas têm o propósito de nos fazer crescer, porque fomos chamados segundo o Teu propósito. O Teu chamado não foi um chamado aleatório, tem um propósito. E isto nos faz entender que se Tu és por nós, ninguém poderá ser contra nós. Então, Senhor, nos ajude, traga que nesta manhã, esta palavra ministrada, traga consolo aos corações que estão aflitos e nos revigore cada vez mais para que possamos seguir em frente, sabedores de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Faz isso, Senhor, não porque mereçamos, porque não é por mérito nosso, é somente porque Tu nos amaste primeiro. Por isso, Senhor, nós Te pedimos isso no nome de Jesus.